Shalom, pessoal, voltando para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Natal. Hoje é 25 de dezembro, um dia normal aqui em Jerusalém, em todo Israel. Eu tive aula de hebraico hoje de manhã e mais tarde, agora que são 10 para as 5, daqui a 2 horas eu vou sair para ir também para uma midrashá. Mas então, eu hoje vou falar sobre a origem dessa festa e por que que os judeus não gostam dela. O que eu descobri nas minhas leituras quando eu estava me afastando, ou já tinha me afastado do cristianismo e eu comecei a ler de tudo. Então, eu li sobre as origens do Natal, que começou com uma festa romana chamada Saturnália. Era um festival da Roma Antiga em honra ao deus Saturno, como o nome diz, que começava no dia 17 de dezembro do calendário juliano e se estendia até o dia 25 de dezembro. O feriado era celebrado com um sacrifício no templo do deus Saturno, no Fórum Romano, e era seguido de um banquete público, com trocas de presentes em privado, uma festa contínua e uma atmosfera de carnaval que derrubava as normas sociais romanas. Por exemplo, o jogo era permitido e senhores ofereciam serviço de mesa aos seus escravos. O poeta Catulo chamava o festival de o melhor dos dias. Vai entender por quê. É, Na mitologia romana, Saturno era uma divindade agrícola que reinou sobre o mundo da Era Dourada, quando os seres humanos apreciavam a recompensa espontânea da terra sem precisar trabalhar, em um estado de inocência. As folias da Saturnália deveriam refletir as condições da era mítica perdida. A comemoração da Saturnália, como eu já disse, se iniciava em 17 de dezembro e durava 7 dias no tempo de Cícero, que foi um imperador romano que viveu de 106 a 43 antes da Era Comum. Depois Augusto, que viveu de 63 antes da Era Comum ao ano 14 da Era Comum, limitou a sua duração a 3 dias para que a justiça e a política não ficassem paradas por muito tempo. Já Calígula, que viveu de 12 a 41 já da Era Comum, determinou uma comemoração de 5 dias, mas as festividades continuaram acontecendo por uma semana porque a data corrigida e recorrigida não ficou conhecida por toda a população. Assim, continuaram festejando por uma semana. A Saturnália reunia as comemorações pelo fim do ano agrário e religioso, somados também ao fim de um ano velho e início de outro ano novo, enchendo os romanos de esperanças e expectativas quanto às próximas colheitas e ao ano que começava. Além disso, eles se relembravam os tempos daquela era idade de ouro, onde Saturno reinava, em que havia a abundância e a igualdade. Era uma festividade bastante popular, sendo uma das mais comemoradas em Roma. Afinal, a agricultura era a atividade que estava na base daquela sociedade, que era o meio de subsistência para os camponeses e a fonte de renda das elites. Essa comemoração é considerada um festival civil e social e incluía, como eu já disse, sacrifícios a Saturno. Depois dos sacrifícios, seguia-se aquele banquete público que parece ter sido iniciado em 217 antes da Era Comum, segundo Tito Livio, um autor romano que escreveu um livro sobre a história de Roma.
Segundo Macróbio, um outro escritor romano, em suas obras chamadas Saturnais, os assuntos mais sérios deveriam ser tratados na parte da manhã e à noite, durante o banquete, enquanto bebiam, e deveriam falar de assuntos mais leves e até levianos. Esses dias deveriam ser de alegria. Faziam-se piadas, jogos de azar eram realizados nas ruas, os quais eram proibidos no restante do ano. Um costume comum da Saturnália era visitar os amigos e trocar presentes. Quem também escreveu sobre essa prática foi o satirista Marcial, que escreveu 2 livros, Xênia e Apoforeta. O que muitos autores destacam é a inversão da ordem durante a comemoração em honra a Saturno. Todos os homens, escravos ou cidadãos, ficavam em pé de igualdade. As barreiras jurídicas eram abolidas de maneira fictícia. Os escravos, portanto, não precisavam trabalhar, podiam se vestir como os seus senhores, participar das refeições e jogar dados. Os tribunais eram fechados e, com a consequente ausência das leis, não estariam transgredindo a ordem de fato. Essa inversão de valores teria ocorrido apenas na República, segundo Ariano dos Santos Borges, que completa ainda escrevendo que os soldados travestidos escolhiam o rei das Saturnais dentre os condenados através de dados. Este rei usaria as insígnias da sua dignidade como o rei dos gracejos e dos deboches. Após o festival, o rei seria morto e tudo voltava à sua ordem. Então, esse rei, ele era assassinado depois do dia 25 de dezembro, porque os romanos acreditavam que poderiam destruir as forças das trevas desse jeito. Com isso, espalhou-se a crença, que virou uma tradição, de que no último dia do festival todos os homens poderiam destruir suas próprias forças das trevas, estuprando e assassinando homens e mulheres. A Saturnália foi comemorada até a era cristã, mas com o nome de Brumália, porque ocorria no inverno e era uma das festas em honra ao deus Baco. Em meados do século IV, foi absorvida pela comemoração do Natal, havendo uma continuidade na prática de trocas de presentes oriundas do festival. Alguns autores também defendem a hipótese sobre haver uma relação entre a Saturnália e as comemorações do Carnaval, devido ao caráter da inversão da ordem social ocorrido nos dias de festa, como também a criação desse falso rei que pode ser comparado ao rei Momo do Carnaval. Mas foi em 313 quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que a Igreja Romana buscou converter a população e usou a estratégia do sincretismo. Não querendo entrar em conflito com as tradições romanas, a Igreja fixou a celebração do nascimento de Jesus na mesma data da Saturnália, esperando com isso fazer mais pagãos aceitarem o cristianismo. Todos se ajustaram às novas festividades, menos os judeus, que continuaram seguindo seus costumes e seu próprio calendário em todos os países por onde estavam espalhados. No século XV, o Papa Paulo II decidiu reviver algumas das tradições mais nefastas da Saturnália, entre elas forçar os não cristãos, especialmente rabinos e judeus, a correrem nus pelas ruas enquanto eram abusados física e psicologicamente pelos cristãos. Nos séculos XVIII e XIX, rabinos eram obrigados a se vestir de palhaços e correr pelas ruas enquanto eram atacados pela multidão. Em 1836, a comunidade judaica de Roma pediu ao Papa Gregório XVI que pusesse fim aos abusos contra os judeus. O Papa recusou,
dizendo que não era oportuno fazer nenhuma inovação. No final dos anos 1800, especialmente na Europa Oriental, era comum os líderes religiosos cristãos incitarem o ódio e a violência contra os judeus, especialmente na noite de Natal. Após a missa e antes da ceia, os cristãos, armados de paus e tochas de fogo, se dirigiam às casas dos judeus. Por isso, na noite de Natal, as famílias judias mantinham as crianças acordadas e calçadas, pois sabiam que precisariam sair correndo para salvar as suas vidas. Ficou célebre o pogrom de 1881 em Varsóvia, na Polônia. No Natal deste ano, 12 judeus foram assassinados por seus vizinhos cristãos que aproveitaram para saquear as suas propriedades. Mulheres judias foram estupradas e mutiladas com o apoio da igreja. Na verdade, os ataques aos judeus nos dias 24 e 25 de dezembro são historicamente antigos na Europa Oriental. Por exemplo, os sinos das igrejas na véspera de Natal serviam como aviso para que os judeus voltassem para casa e não saíssem até o final do feriado. Existe até hoje uma expressão Yiddish para essa noite, Nitelnacht. Então, esse é o motivo porque os judeus não só não comemoram por ser uma festa pagã, por ser uma festa de origem pagã, para celebrar um Deus humano, portanto, uma idolatria, e também por todas essas histórias de barbárie que aconteceram ao longo dos séculos, na noite de Natal. Então, eu desejo a todos Shavua Tov, uma boa semana.